Pessoal, vamos ver agora mais uma operação sobre matrizes, que é o processo de eliminação gaussiana, que vocês já devem ter visto em algum curso de álgebra linear anteriormente. Como ele é um método muito usado em computação científica, para problemas muito grandes, então é interessante a gente ver algoritmos paralelos para se resolver esse problema, certo? Então, o método de eliminação gaussiana ele serve para você resolver, por exemplo, sistemas de equações lineares. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um sisteminha aqui onde eu tenho 5x1 menos 3x2 mais 2x3 igual a 10, menos 3x1 mais 2x2 menos x3 igual a 5, menos 3x1 mais 2x2 menos 2x3 igual a 7, e aí eu quero saber quais são os valores de x1, x2 e x3 que satisfazem essas três equações simultaneamente. Então, o segundo método de eliminação de Gauss, o que a gente pode fazer para resolver esse modelo aqui é utilizar operações elementares sobre uma matriz A que representa os coeficientes que estão sendo multiplicadas as variáveis aqui, no modelo estendido com um vetor B, que é o vetor solução. Então, se eu pegar só os coeficientes da minha matriz A para esse exemplo aqui, então vou ter lá na primeira linha 5, menos 3 e 2, depois eu tenho na segunda linha menos 3, 2 e menos 1, e na última linha menos 3, 2 e menos 2, então essa é a minha matriz A. Eu estendo ela com o vetor B aqui, que é o que eu quero que os resultados sejam igual a esse vetor B, então tenho lá os valores 10, 5 e 7. E aí a gente procede com operações elementares nessa matriz aqui e aplicando também essas operações sobre ela estendida com o vetor B, até a gente obter o que é chamado de matriz triangular superior. Depois que você obtém uma matriz triangular superior, eu posso fazer o que a gente chama lá de back substitution para descobrir o valor de x3. Depois, dado que você tem o valor de x3, você obtém o valor de x2. Dado que você tem o valor de x2 e x3, você obtém o valor de x1. E aí você resolveu o seu sistema para todas as variáveis, certo? Essa é a ideia do método de eliminação de Gauss. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma outra coisa que vocês podem perceber é que se eu quero resolver um sistema como esse aqui, então eu quero resolver um sistema que é x igual a b, se você conseguir computar a inversa dessa matriz A aqui, então se eu computar a inversa da matriz A e multiplicar do lado direito a inversa tanto por A quanto por B, a gente vai obter isso aqui, certo? Então eu tenho a inversa de A vezes A, que está multiplicando lá o vetor x de variáveis, é igual a inversa de A vezes o vetor B, que é esse vetor que está aqui do lado direito da igualdade. Então, a inversa de A vezes A gente sabe que dá a matriz identidade, e aqui eu vou ter a inversa de A vezes B. A matriz identidade vezes x vai dar exatamente o vetor x. Isso significa que a solução x que a gente está buscando é a inversa de A vezes o vetor B. Então, se você souber computar a inversa da matriz A, você também pode resolver esse sistema de equação linear simplesmente multiplicando a inversa de A por B, e aí você tem o seu vetor solução x. Então, uma coisa que a gente pode fazer é um método de eliminação de Gauss sobre a matriz identidade. Então, vou estender aqui essa matriz A com a matriz identidade desse lado aqui. E aí você procede com um processo de eliminação de Gauss até você obter a identidade desse lado esquerdo, e aqui do lado direito, onde você tinha identidade, você vai obter a sua matriz inversa. Então essa aqui é a ideia do uso da eliminação de Gauss para resolver sistemas desse tipo. Então vamos ver aqui como que funciona o processo de eliminação de Gauss com as operações elementares sobre matrizes. Então, lembrando lá que uma operação elementar sobre matriz você pode trocar duas linhas entre as matrizes, você pode multiplicar uma linha por uma determinada constante, você pode multiplicar uma linha por uma determinada constante e adicionar com uma outra linha, certo? Então, para esse mesmo exemplo aqui, onde eu estou interessado então em computar o inverso da matriz de coeficientes desse sistema de equações lineares aqui, então tenho a matriz A e aqui eu estendi ela com a matriz identidade, certo? Então, eu vou proceder com
várias operações elementares até obter uma matriz triangular superior desse lado aqui, onde se eu tivesse que resolver um sistema como esse, eu procederia com back substitution. E se você quer descobrir a inversa de A, você procede com a eliminação de Gauss para até obter a matriz de identidade desse lado aqui. Tá, então vamos lá começar o método de eliminação de Gauss para esse exemplo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que aqui eu tenha o valor 1, então eu vou dividir essa primeira linha aqui por 5, então após dividir essa primeira linha por 5, eu tenho lá 1 aqui, menos 3 dividido por 5 vai lá menos 0,6, 2 dividido por 5 deu 0,4, 1 dividido por 5 deu 0,2, e aqui eu repeti o zero, certo? Tá, então o que eu quero fazer agora é zerar esses dois primeiros valores dessas duas próximas linhas aqui. Então, procedendo com operações elementares, o que eu posso fazer é multiplicar por 3 essa linha e adicionar nessa linha, e multiplicar por 3 essa linha e adicionar nessa linha, onde então, eu vou zerar essas duas posições. Então, multiplicando por 3 aqui e somando com essa linha, aqui então vai ficar com 0, multiplicando por 3 isso aqui e somando com 2, eu vou ficar com 0,2, multiplicando por 3, 0,4, somando com menos 1, eu vou ficar com 0,2 também. É a mesma coisa para a última linha, então eu estou multiplicando por 3 essa linha aqui e somando com essa linha aqui. Se você multiplicar por 3 essa linha e somar com essa, você vai obter lá os valores 0, 0,2 e menos 0,8. Certo? Então eu representei esse segundo passo com operações elementares que eu fiz na eliminação gaussiana por isso aqui. Então estou multiplicando 3 vezes a linha 1 e adicionando lá na linha 2, multiplicando por 3 a linha 1 e adicionando na linha 3. E aí você obtém esse resultado. Então note que eu fiz essa multiplicação por 3 e somei aqui e carreguei esse resultado também onde eu tinha a matriz de identidade, certo? Então aqui eu tinha 0,2, eu multipliquei por 3, somando aqui embaixo vai dar 0,6 e aqui vai dar 0,6 também. Multiplicando por 3 aqui, essas duas posições são zero, então aqui nesse lado não se alteram os valores. Tá, então o próximo passo vai ser então arrumar essa matriz para que aqui a gente fique com 1. Então eu vou dividir essa segunda linha por 0,2, então dividindo por 0,2 aqui você obter 1, e aqui você ia ter que calcular os resultados dessa divisão por 0,2 e depois procederia para você zerar esse elemento aqui de baixo com mais uma operação elementar. Se a gente fizer isso, você vai chegar nesse resultado aqui. Então, a minha matriz após a eliminação gaussiana é essa matriz triangular superior aqui, com essa matriz a partir de matriz de identidade que eu obtive aqui. Se eu estivesse aplicando somente o método de eliminação gaussiana sobre um vetor B para obter uma solução desse sistema aqui para as variáveis x tal que elas satisfazem esse sistema de equações sendo igual a B, então, aqui eu não ia ter a minha matriz de identidade, certo? Eu só ia ter o meu vetor B aqui, ia realizando essas operações até chegar nessa matriz aqui, e aqui o meu B modificado após as operações elementares que foram sendo realizadas nessa matriz. Aí, nesse ponto aqui, você ia ter lá que o seu valor de x3 é igual ao valor de B que você teria aqui, aí você pode fazer o back substitution. Então, x3 é igual a esse valor aqui, substituindo esse valor aqui em x3, você subtrai desse valor aqui, você vai ter o valor de x2. Aí, dado que você tem o valor de x3 e x2, você poderia subtrair desse valor aqui, multiplicado por esses coeficientes, e obter o valor de x1. Então, isso aqui finalizaria o método de eliminação gaussiana, você poderia fazer o back substitution para resolver esse sistema aqui. Ou o que a gente pode fazer, e é o que eu estou fazendo nesse exemplo aqui, é continuar com a eliminação gaussiana para você obter uma matriz de identidade. Então, o que eu estou interessado agora em fazer é zerar essas duas posições daqui de cima dessa última coluna, e dessa coluna do meio zerar essa posição aqui. Tudo isso fazendo operações elementares. Então, continuando com esse processo até obter a matriz de identidade aqui, e aqui eu vou obter a matriz inversa de A. Então, o que eu faria aqui agora, eu estou interessado em zerar essas duas posições aqui, então eu vou multiplicar a terceira linha por menos 0,4 e vou somar com essa linha aqui, porque daí eu vou zerar essa posição. Então aqui eu estou multiplicando menos 0,4 da terceira linha somando com 1, e para zerar esse elemento aqui eu vou multiplicar por menos 1 essa linha e somar com essa linha aqui. Então estou multiplicando por menos 1 a terceira linha e somando com a linha que era para ser a linha 2, né? Então aqui é menos 0,4 mais a linha 1 e aqui é menos 1 mais a linha 2. Aí você vai obter
esse resultado aqui, você obter essa matriz A após as operações elementares com essa matriz aqui. Bem, aí depois aqui ainda fica faltando um passo para você obter realmente a inversa de A aqui, que seria você multiplicar essa linha aqui por 0,6, então essa linha inteira por 0,6 e adicionar com a primeira linha para você conseguir zerar essa posição aqui, você ia obter aqui a identidade e aqui você ia ter o resultado que é a inversa de A. Tá bom, então isso aqui é só para relembrar rapidamente o que é o método da eliminação gaussiana, e aí a gente vai ver como que a gente pode implementar isso com um algoritmo paralelo.